Acertar mais ou errar menos? O que será que vai trazer mais benefício para você enquanto investidor de longo prazo? É sobre isso que a gente vai conversar. Vamos lá? Fala pessoal, tranquilo? Meu nome é Bruno Oliveira, eu sou analista CNPI do Vida de Acionista, o VDA, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre livros. Eu gosto bastante dessa temática, até porque o melhor professor que você vai ter na vida vai ser sempre o professor livro, tudo bem? Por quê? Porque ele vai estar sempre disponível ali para você poder aprender e você pode recorrer inúmeras vezes e nunca vai passar vergonha se tiver algum tipo de dúvida. De todo modo, para quem não sabe um pouquinho da minha história, eu fiz biologia antes de fazer a medicina e depois ter migrado para o mercado financeiro. E um dos livros que eu mais gostei de ler recentemente, eu li em 2024, foi esse do Pula-que Prasad. É um livro que ele tenta relacionar com muito sucesso alguns aprendizados do mundo da biologia com o mundo dos investimentos. Eu não sabia, mas recentemente nós tivemos a tradução desse livro. Eu não aguentei, acabei comprando também porque é muito mais fácil a gente ler na nossa língua materna. De todo modo, todo o conteúdo que a gente for abordar aqui vai ser em função de um pequeno capítulo desses dois livros, tá bom? Então vamos começar. Logo do início, ele já chega com um grande conhecimento para a gente poder abordar na nossa vida, no nosso comportamento como investidor, que é o aspecto de ser um rejeitador. O que será que traz mais resultados? A gente cada vez mais melhorar a nossa capacidade de encontrar bons investimentos e, obviamente, acabar investindo? Ou será que vai ter mais sucesso se a gente aprender a reconhecer maus investimentos e ficar cada vez mais longe deles? Para isso, ele faz uma pequena analogia, um exemplo bem simples aqui. Óbvio que eu acabei traduzindo e adaptando para a nossa realidade brasileira, mas acompanha comigo. Vamos pensar que no Brasil, ali na Bolsa de Valores aqui do nosso país, nós tenhamos 429 empresas. Vamos arredondar? Vamos colocar então 400 empresas. Beleza? E o que seria um bom investimento? É aquele que traz para a gente um retorno decente ao longo do tempo, uma gestão competente, honesta, um crescimento modesto, ganha dinheiro, né, faz dinheiro e tem uma baixa alavancagem. E aqui o pessoal que gosta de planilha, gosta de número, talvez já fique meio maluco, porque a gente não está falando nada específico, nada muito técnico. Mas calma lá que a gente vai chegar nesse ponto mais para frente no nosso vídeo. Mas por enquanto, vamos chegar aqui numa conclusão que talvez você vai concordar comigo, mesmo sem a gente ter muito dado técnico aqui, mas 25% da bolsa talvez seja um potencial bom investimento. E o restante, Bruno, os outros 75%. Bom, a gente sabe que não é aquela maravilha, né? Não é aquela Brastemp. Então, de fato, são investimentos que talvez não sejam muito interessantes para quem quer viver de renda passiva, como nós aqui no VDA. Resumindo, dessas 400 empresas, então, nós temos 100 boas empresas que se convertem em bons investimentos. Lembrar que é muito diferente uma boa empresa e um bom investimento, tá? E automaticamente, então a gente tem 300 empresas que, independentemente de elas serem boas ou ruins, mas elas são maus investimentos. Fechou aqui? Maravilha. Qual que é a analogia que ele traz no livro? Vamos supor que você conheça um investidor experiente ou você é um investidor experiente. E tem uma característica muito interessante na sua forma de lidar com o mercado. Você está certo em 80% das suas decisões. Aqui a gente já para um pouquinho e pensa, pô, imagina eu ter uma certeza naquilo que eu estou escolhendo, seja investir ou seja não investir, com uma acurácia de 90, ou melhor dizendo, 80%. Então, eu sou um investidor muito bem sucedido. Na verdade, a princípio parece que sim, mas você vai ver que não é bem assim não, tá? Vamos pegar aqui e destrinchar o que seria isso de ter 80% de assertividade nas decisões? Colocando com essas informações que nós tivemos aqui da nossa bolsa com 400 investimentos possíveis. Pega aquele grupo das empresas que são bons investimentos, ok? Eu vou sempre colocar na primeira pessoa, tá? Mas eu escolho boas empresas em 80% das vezes, pensando naquele rol, naquela quantidade de boas empresas. Então, se existem 100,
eu consigo reconhecer 80% das vezes. Então, eu seleciono 80 empresas que são bons investimentos. Fez sentido esse racional, não fez? Agora, vamos pensar no contrário. Eu tenho lá na nossa bolsa 300 maus investimentos. E na hora que eu falo, isso é um mau investimento, nesse leque de empresas, eu consigo acertar, eu consigo realmente reconhecer o mau investimento em 80% das vezes. Até porque eu estou certo 80% das minhas decisões. Então quer dizer que das 300, eu não consigo enxergar 300 maus investimentos. Eu reconheço 240, que é 80% de 300. Beleza? Quer dizer que 20% de maus investimentos eu acho que são bons investimentos. Eu erro. Então, 20% das minhas 300, eu tenho aqui 60 investimentos que eu penso que são bons, mas eles são ruins. Muita informação, muita porcentagem, vai piorar bastante daqui para frente, mas vamos resumir aqui então. Daquelas 100, eu olhei 80 que são boas. Daquelas 300, eu reconheci 240 que são ruins. Mas eu acho que tem ali 60 que são boas. Nessa daí eu estou errado, tá? Mas no total, pensando nas 400 empresas, eu estou enxergando 140 bons negócios que estão listados na bolsa. Porque eu acerto 80% das minhas decisões. Ok? Só que dessas 140, quantas são efetivamente boas? 80. A gente já falou disso. Nessa bolsa, eu tenho ali das que eu escolhi, 80 apenas que são boas. Qual que é a minha assertividade, portanto, considerando esse alto índice de acerto e listando todas as empresas da nossa bolsa? 57%. Eu tenho 140 opções que eu julgo que são boas, mas dessas 140, apenas 80. Olha que incrível. Uma pessoa que tem um dom quase divino de ter uma assertividade nas suas decisões, encontrando bons negócios e rejeitando negócios ruins, na casa de 80%, na hora que ele vai fazer a aplicação no negócio, porque apenas vai existir o que é bom e o que é ruim. Eu nem estou dificultando aqui, colocando aquelas empresas que são 0 a 0, senão seria uma porcentagem menor ainda de acerto. Mas, se eu estou considerando apenas que tem bons investimentos e maus investimentos, a minha porcentagem aqui efetiva é de 57%. É bem diferente do que 80%, né? E aí eu te pergunto, será que você acerta 80% das suas decisões quando você acerta, seja para encontrar um bom negócio, ou seja para negar um negócio ruim? Eu sou bem humilde, tá? Eu acho que pelo menos a minha capacidade ela é bem inferior a 80%. Não tão baixo assim, porque senão talvez eu estivesse no ramo errado, o que eu acho que não está acontecendo, mas 80% talvez seja demais. E se fosse 80%, a nossa assertividade nos negócios seria de 57%. Complicado. Quais são os aprendizados, portanto, a partir dessas constatações que são puramente matemáticas e são bem simples? Existem pouquíssimos, mas muito poucos mesmo, bons investimentos no mercado. Então, quando alguém te fala que de um rol, de um total de 400 negócios, menos de 100 são interessantes, isso é a realidade. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa e aonde você quer procurar. Essa é uma porcentagem muito otimista, na verdade. No Brasil, eu julgaria que é até a metade, não 25, talvez 12 ou até menos do que isso, tá? E aí, qual que é o outro grande lance aqui? É que é interessante que você aprenda com um erro. Porque, inegavelmente, até mesmo uma pessoa que tem quase um dom divino de ter uma assertividade nas suas decisões de 80%, até ele erra em 43% dos seus investimentos. A gente acabou de mostrar. Se eu acerto 57, eu erro 43. O grande ponto é, você vai errar, se acostume com um erro, mas aprenda com ele para que você não repita esse erro. Acho que esse que é o grande pulo do gato dessa nossa fase inicial do vídeo. Então, se você está gostando,
deixa o like, compartilha com seu amigo, manda para aquela sua pessoa que talvez seja um pouquinho teimosa ou tenha alguma dificuldade de entender alguns conceitos comportamentais que, na minha humilde opinião, são absurdamente muito mais importantes do que ficar desenhando planilha, escrevendo alguma tabela, para você chegar no valuation ou qualquer outra questão mais técnica apenas de calculadora. Afinal, planilha aceita qualquer coisa. Vamos avançar um pouco mais e agora vai ficar muito interessante. Quando a gente falou daqueles dois tipos de situação, você não consegue reconhecer todos os bons investimentos, ou você se confunde ao avaliar o que é um bom investimento, mas na verdade ele é ruim. A gente está falando de dois tipos de erros clássicos, e aqui eles são os erros do tipo de cometimento, que é quando você, entre empresas ruins, você acha que você encontrou bons negócios. Isso é um erro de cometimento, que a gente vai chamar aqui de erro tipo 1. E tem aquele erro de omissão. Você está olhando somente para bons negócios, mas você não consegue enxergar. Acaba passando uma decisão omissa ali. Um bom negócio você acabou ignorando. Tipo 1 e tipo 2 são fundamentais para você entender muitos aspectos relacionados à seleção natural e à sobrevivência das espécies. Eu não vou entrar muito nesse aspecto, até porque não é o objetivo do vídeo, mas você consegue fazer uma boa analogia e também você consegue trazer isso aí para o mundo dos investimentos, que é o nosso foco aqui. Ficou bem claro? Tipo 1 é quando você escolhe um mau investimento e ele pensando que ele é bom, mas ele é ruim. E o tipo 2 é quando você deixa de escolher um bom investimento, achando que ele é ruim, mas ele é muito bom. Fechou? Aí vem a grande pergunta. Sabendo do que nós temos esses dois grandes erros que norteiam as nossas decisões enquanto investidor, qual é o erro mais importante a se evitar? Ou, em outras maneiras, se você pudesse ter uma capacidade de melhorar a sua assertividade de bons negócios, ou melhorar a sua capacidade de enxergar maus negócios, o que é mais efetivo na sua vida como investidor? É complicado, não é? Eu já vi muita gente, eu vou falar por mim, eu não sei você, mas eu imaginava que no início, se eu conseguisse reconhecer uma quantidade maior de bons negócios, que são efetivamente bons negócios, eu pensava que eu teria um resultado muito mais efetivo. Mas não é muito bem isso que acontece, e eu vou mostrar para vocês que é muito importante você ter uma capacidade excelente de rejeitar maus negócios. Então, errar menos tende a ser mais efetivo do que acertar mais. E aqui não é coisa da minha cabeça, é muito estudo científico, acadêmico, com respaldo, com validação científica. A gente vai avançar um pouquinho nisso, trazendo aqui algumas planilhas, e aí sim a gente vai usar uma tabelinha bem resumida, mas eu espero que você não se perca, que talvez seja o slide mais importante desse vídeo. Vamos lá? Não precisa se preocupar, de verdade, eu vou traduzir para cada um de vocês e no final a gente vai preencher esse campo aqui juntos, tá? Vamos olhar de novo o nosso exemplo inicial para que você não tenha nenhuma dúvida. Como é que a gente pensou no início? Eu tenho um poder de assertividade aqui de 80%, tá? Então, o erro tipo 1, o tipo 1 está aqui a nossa colinha, é quando você acha que o investimento ele é bom, mas ele é ruim. Então eu tenho na minha bolsa brasileira 300 maus investimentos. Se eu sou muito bom, ou seja, eu reconheço 80% deles, 20% eu vou achar que são bons negócios. E 20% de 300 é 60. Fechou? Agora vamos para o erro tipo 2, que é ali o de omissão, vamos colar de novo, quando eu não reconheço um bom investimento. Se eu tenho 100 bons investimentos na bolsa, eu só reconheci 80, né, porque é 80%, que eu sou bom nisso, quer dizer que 20% eu falei que são maus negócios. Então, quantos bons negócios eu reconheci? 80. Maravilha, certo? Então quer dizer que eu tenho um total aqui na minha brincadeira, 60 mais 80, que eu julgo que são bons negócios, isso dá um total de 140. Porém, quantos são efetivamente bons? 80 apenas. 80 por 140, 57%. Chegamos naquela nossa porcentagem. Até aqui foi só uma revisão, é porque depois vai complicar um pouquinho mais. Agora vamos lá, eu tenho dois investidores. Investidor A e investidor B.
O investidor A, ele tem um objetivo na vida. Ele quer reconhecer melhor os maus investimentos. Então, qual vai ser o tipo de erro que ele vai focar mais para ele melhorar? O erro tipo 1. Ou seja, quando ele olhar um investimento ruim, ele vai falar, isso aqui realmente é ruim. Dos 300, vamos supor que ele saiu de 80% e agora ele foi para uma assertividade de incríveis 90%. Quer dizer que dos 300, 270, ele falou assim, cara, esse negócio é ruim. Ele melhorou a capacidade de olhar aquilo que é ruim. Só que, infelizmente, 10% ele ainda acha que é bom, mesmo sendo ruim. Já em relação ao tipo 2, ele não quis investir nisso e continua rigorosamente apenas enxergando 80 bons negócios. Olha só como nós ficamos agora. 30 mais 80, eu tenho 110 bons negócios. Só que ali tem alguns errados. Né? A gente já falou que são aqueles maus negócios que eu avaliei erroneamente, melhor dizendo. Então eu achei que eles são bons negócios. Só que nós só temos 80 dessas escolhas que eu fiz. Beleza? Então é 80 por 110. A minha assertividade subiu 73%. Vamos parar aqui para sua cabeça dar uma respirada. Então quer dizer que uma pessoa que ela foca em conseguir reconhecer maus negócios, ela deu um salto muito grande, saindo de 57% e indo para 73% de sucesso nos seus negócios. Maravilha! Vamos começar naquele outro investidor, o investidor B, que é aquele que eu achei, né, pelo menos, que ele iria se sair melhor. Por quê? Ele bate o olho no negócio bom e fala, opa, isso aqui tem altíssima probabilidade de ser um bom negócio. E ele não mexeu em nada na sua capacidade de avaliar maus negócios. Combinado? Então quer dizer que dos 300, ele continua enxergando 60 negócios como sendo positivos, só que são ruins. E agora ele chegou numa assertividade de incríveis 90%. De cada 10 negócios bons que ele avalia, 9 ele acerta em cheio. Ele fala, cara, isso aqui é maravilhoso, vai fundo que vai dar bom. Complicado, né? Eu acho que isso aí seria melhor. Mas matematicamente falando, então dos 100, ele conseguiu reconhecer 90. Olha só como que a gente chegou agora. 60 mais 90, nós temos 150 negócios que ele entende que são bons. Só que na realidade temos apenas 90. E 90 por 150 dá 60%. Olha que incrível. Quando você pega o exemplo inicial daquele cara que é quase Deus e acerta 80% das decisões, ele tem 57% de acerto nos negócios. Se ele foca em encontrar bons negócios, ele subiu apenas 3%. Então aqui já está prático, já está matematicamente provado que se você ficar tentando caçar apenas bons negócios para investir e melhorar essa sua habilidade, isso é positivo, você aumenta o seu sucesso, mas ele aumenta pouco. Se você começa a estudar negócios e você tem aquele olhar mais de isso aqui é ou não é um negócio ruim, você foca em reconhecer negócios ruins, você sobe a sua assertividade total do investimento para 73. Então, falar não é muito mais importante do que falar sim. Entendeu? Agora vamos pensar no mais perfeito de tudo. É aquele cara que tinha aquela assertividade de 80% nos dois grupos de empresas e agora ele ficou com 90%. De cada 100 negócios, ele reconhece 90. E de cada 300 negócios ruins, ele reconhece 90%, ou seja, 270, como sendo negócios ruins também. Portanto, daqueles 300 ruins, infelizmente ele vai deixar passar apenas 30. Vamos fazer essa conta juntos então? Nós temos 90 mais 30, temos 120 negócios potencialmente bons. Mas quantos negócios são efetivamente inteligentes? São positivos, são bons? 90. 90 por 120 dá 75% apenas. Olha como que a diferença ela é pífia para aquele cara que apenas olhou os maus negócios e reconheceu bucha, reconheceu furada. É pouquíssimo o crescimento.
Mas é muito importante, então, você já conseguiu a sua resposta. Eu vou ficar apenas estudando e achando que tudo que eu estou vendo ali é um bom negócio? Você está sendo talvez muito otimista. Calma, respira. Geralmente a gente fica ansioso, a gente fica feliz, a gente fica animado quando a gente está estudando um negócio novo. Mas tenha um olhar pessimista. Procure, vasculhe, investigue realmente os pontos negativos. Porque se você conseguir concluir que ele é um negócio ruim, provavelmente não investir naquilo vai te trazer mais sucesso do que você ficar tentando encontrar a joia da coroa, aquele melhor negócio escondido, aquela raridade ignorada por todos os outros investidores. Tudo bem? Agora vamos para um pequeno extra aqui para vocês. Você já entendeu que o importante é você ser um rejeitador. Maravilha. E o foco que eu estou trazendo para vocês é: não precisa ser encontrar o melhor investimento, mas aprender a não fazer maus investimentos. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês, pegando uma das pessoas que eu atendi nas minhas consultorias recentemente. Eu fiz mais ou menos essa brincadeira com ele e ele quis selecionar alguns tópicos, alguns argumentos para ele decidir se é um bom negócio ou se é um mau negócio. Para preservar aqui a identidade dessa pessoa, ela não quis se apresentar, não tem problema nenhum, mas o aprendizado foi muito bacana. Então a gente pegou alguns tópicos bem interessantes. Conhecimento sobre a empresa. Conhece ou não conhece? Se não conhece, não é um bom investimento, você sabe disso. E se ele conhece, mas mesmo assim ele não gosta do negócio, maravilha. Remuneração atual em relação ao acionista, até porque a gente está querendo viver de renda passiva. Então, se pagar pouco ou nada no presente, então a gente está falando do atual, né? Também pula fora. Preço oferecido no mercado está muito relacionado ao dividend yield. Às vezes o preço pode estar barato, mas eu não gosto, eu não conheço, ou mesmo assim não me remunera muito bem. Ou às vezes tem todas as características positivas, porém o preço está muito elevado. Ok. E o mais importante de tudo, né? A gente sempre gosta de racionalizar nossas decisões, mas sinto lhe dizer que boa parte delas, para não dizer a sua totalidade, estão muito carregadas de emoções. E é importante responder: eu quero ter essa empresa na carteira? Simplesmente é isso. Eu quero ou eu não quero. Acabou. E aí eu joguei essas empresas para ele. Eu vou deixar aqui para você também selecionar. Se você quiser pausar o vídeo para ver como é que vai ficar no finalzinho, pausa agora e tenta fazer de cabeça para ver quantas empresas você vai rejeitar. Eu não quero saber as empresas que você vai aceitar como um bom investimento. Eu quero que você faça o exercício contrário, de rejeitar. E eu vou usar aqui aquilo que ele me trouxe como resposta durante a consultoria. Tá bom? Não é certo ou errado, é apenas um exercício que é muito interessante que você faça. Banco do Brasil não rejeita, BB Seguridade não rejeita, Caixa Seguridade não rejeita. O IS, a corretora, ele rejeitou porque ele não conhece muito bem esse negócio. Taesa, ele rejeitou porque ele não está confortável com a situação atual da sua estrutura financeira, da sua estrutura de capital. ISA, ele deixou, mas ele ficou um pouco assim em cima do muro, ele não rejeitou, tá bom? Engie, ele não rejeitou, Semig, ele rejeitou porque ele não conhecia tão bem, e o pouco que ele conhecia não agradava tanto, porque a Semig mexe muito com a parte de distribuição. Tasa, ele não conhecia bem, esse negócio de armamento, não tem muita comparação, ele tem boa dificuldade. Klabin, ele conhece muito bem, mas a remuneração atual não agrada a ele, então ele acabou rejeitando por isso. Auren, ele não conhece tão bem, mas ele sabe que está numa situação muito complexa, não vai pagar bons dividendos em 2025 e talvez nem em 2026, e ele quer remuneração. A Unipar, ele gosta bastante, pelo que ele tinha me falado, mas ele ainda considerava um preço muito caro oferecido pelo mercado. Então, tá fora. Semin, ele gosta, mas ele não investe, ele só não rejeita. Vale, ele não gosta das questões dos acidentes, dos crimes ambientais. Petrobras, ele não gosta também porque ele entende que é muito complexo. Todo dia vem alguma novidade, todo dia vem alguma notícia oficial que ele fica perdido. A Itaúsa, ele não gosta porque ele vê que realmente é um negócio que faz muita bonificação e ele gosta de renda passiva, então a bonificação não vai oferecer isso tanto. A Americanas, ele rejeitou pelos escândalos. A Embraer não paga dividendos, então ele não gosta. A VEG, ele não sabe nada. A Home, ele não sabe nada. O IRB, ele não gosta de empresa com passado complexo, complicado.
A Oi, ele não gosta de telecom. A Kepler, ele até conhece um pouco, ele tinha me falado. Só que na hora que ele começava a estudar um pouquinho mais, na hora que ele fazia o teste do miojo, que eu tanto falo aqui com vocês, ele se embananava todo. Então, ele não gostou muito. Vulcabras, ele não conhece absolutamente nada sobre esse negócio. Todas de saneamento, ele não gosta, porque ele acha que é muito complexo. É um cenário que tem muita regulação e ele quer negócios mais simples de entender. A Vibra, ele falou que ele não gosta, principalmente porque tem uma margem muito pequenininha. Aí eu falei, mas é um modelo de negócio. Ele falou assim, tudo bem, é um modelo de negócio, mas eu não quero ter na minha carteira. Eu falei, ok, perfeito, né? BBDC, ele falou que remunera muito bem ao acionista, ele falou que até era, até um certo tempo atrás, mas ele viu que o risco ali é muito grande. Banrisul, ele nunca gostou, ele nunca entendeu, porque é um banco que tem uma rentabilidade tão baixa, historicamente falando. O Itaú, ele gostou pra caramba. Ele gosta mesmo, só a questão do preço que ele quase rejeitou, embora atualmente YouTube 3 está com um preço relativamente interessante, então ele deixou. E Santander, ele fala que ele gosta de investir nos melhores negócios da Bolsa, em cada um dos segmentos, então o Santander ele não reconhece como muito bom. Olha agora e para você olhar como é que ficou essa tela. Banco do Brasil, BB Seguridade, Caixa Seguridade, Engie, ISA, Semin e Itube. E aí você pode me perguntar, Bruno, vocês me mandam muito, né, lá no Instagram. Banco do Brasil, BB Seguridade, ISA ou Engie, Semin ou Caixa Seguridade? Pouco importa, pouco importa. E eu estou falando com vocês com uma tranquilidade muito grande. Pouco importa mesmo. Se você já conseguiu limpar daquelas opções que você estava inicialmente pensando em estudar, se você já separou todas aquelas que são maus investimentos, independente do motivo, e repare, eu não estou falando de más empresas. Klabin, para mim, ela é maravilhosa. A Auren tem uma gestão que tem um histórico muito bom. Mas como investimento, são negócios ruins hoje para você, acabou a história. Se você tiver 10% a mais de Banco do Brasil, 5% a menos de YouTube, um pouco mais de caixa, ou se você rejeitou a Caixa de Seguridade, talvez você esteja cometendo aquele erro, que é um erro que não vai te penalizar tanto, que é deixar passar um bom negócio. Tá tudo bem. Se você ainda está escolhendo os bons negócios, se você está conseguindo rejeitar a grande maioria de negócios ruins, ou melhor dizendo, investimentos ruins, perfeito. Você está sendo um rejeitador. E sabe quem vence no longo prazo? Sabe quem tem êxito no longo prazo? Os rejeitadores. Era isso que eu queria trazer para vocês e até o próximo vídeo.